Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Dobra o número de adolescentes apreendidos pela polícia por cometer crimes. E pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 93% dos paulistanos querem a redução do limite de idade para a responsabilidade penal. Hoje, para falar sobre o crescimento de jovens com menos de 18 anos na criminalidade, a redução da idade para a responsabilidade penal e o aumento do tempo de internação para a reeducação, recebemos o doutor Pier Paulo Cruz Bottini, que é professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Professor, obrigada por estar conosco. Quando a sociedade, porque quando a gente fala que um percentual tão alto como esse, quase todo mundo de uma cidade, pensa que tem que diminuir o limite de idade para a responsabilidade penal, fica a indagação. Por que a população pensa isso, a sociedade pensa isso? Está todo mundo errado? Ou é um sentimento que prevalece, é a emoção, é mais assim pelo temor, uma vontade de vingança? Como é que o senhor analisa? Veja, Maria Lídia, eu acho que a questão da delinquência juvenil, ela precisa ser enfrentada com calma e com cautela. É evidente que diante de um relato, de um caso trágico, de um caso violento, de um comportamento delitivo praticado por um menor de idade, imediatamente a população, e com razão, ela sente uma vontade de vingança, uma vontade de resposta, um clamor popular. Mas o Estado, o poder público, ele tem que ser um pouco mais racional. Ou seja, a função do Estado é tentar resolver o problema, ou seja, tentar diminuir essa criminalidade juvenil. E como ele vai fazer isso? E essa é a grande questão e a grande preocupação. Eu já vou dizer, já vou adiantar que eu estou fora desses 93%. Eu acho que a redução da maioridade penal, ela não vai resolver o problema. E ela não vai resolver o problema que, em primeiro lugar, essa redução não vai amedrontar, não vai impedir o menor de idade de cometer o crime. Ou seja, ele não vai deixar de violentar alguém, de agredir alguém, de assaltar alguém por conta do temor de uma pena de adulto, até porque hoje a pena para o menor de idade, a medida socioeducativa, ela é às vezes maior do que a pena do adulto. Ou seja, o fato dele ficar 3 anos preso em regime fechado, um adulto só fica 3 anos em regime fechado se ele for condenado a 18 anos de prisão, ou seja, se ele praticar um crime hediondo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa derrubar esse mito de que hoje a medida socioeducativa é algo brando, é algo semelhante à impunidade. Bom, o senhor já está dando uma resposta à proposta do governador Geraldo Alckmin de aumentar esses 3 anos, o tempo de internação para a reeducação e mais, né, que ao completar 18 anos, esse jovem deve ir para a prisão comum. Como é que o senhor vê isso? Exato. Veja, se a prisão comum fosse um exemplo de ressocialização, eu não veria problema algum, mas será que resolverá o problema nós pegarmos esse contingente desses jovens e o colocarmos num presídio, nessa vala dos presídios, onde há uma reincidência de 80%? Porque, veja, nós precisamos saber que esse jovem um dia vai sair de lá. Gostemos ou não, ele vai sair e vai voltar à sociedade. Então, qual é a melhor forma de ressocializá-lo? É colocá-lo nesses presídios ou, eventualmente, é você melhorar ou aprimorar a Fundação Casa? Existe um projeto que eram os NAIs, que era um núcleo de assistência integrada, onde você descentralizava o atendimento a essa juventude, você tinha um índice de ressocialização muito maior e eles foram desativados por esse mesmo governo que agora propõe o aumento de penas. É mais fácil aumentar a pena, isso satisfaz esse clamor social, mas não necessariamente você resolve o problema da delinquência. Aliás, pelo contrário, você piora, você agrava esse problema. Portanto, essa resposta, que parece uma resposta satisfatória, ela, em médio prazo, em longo prazo, ela vai gerar mais violência, ela vai gerar mais agressividade e essas notícias vão se repetir. O senhor fala em resposta satisfatória, né? O próprio governo federal, ministro da Justiça, presidente Dilma, eles já se manifestaram contrários à redução do limite de idade e também pediram cautela pelas razões que o senhor expôs aqui, e inclusive essa questão do sistema prisional, que é chamada a escola do crime. O jovem entra por um crime cometido e sai, pode sair de lá um facínora, pode sair de lá realmente transformado em algo muito pior. Mas e a responsabilidade
responsabilidade do Estado, né? Primeiro na questão da educação, dos valores, para que o jovem não seja seduzido, as quadrilhas que usam jovens, porque a lei realmente favorece. É mais fácil usar um jovem que vai ficar lá só 3 anos, ele pode ser seduzido por isso, entendendo que é pouco tempo, do que quem possa ter uma pena mais dura e que possa entender que é um risco maior. Tanto que usam, estimulam. Então entra esse raciocínio. É fácil para o Estado falar cautela, o sistema prisional é um terror. Mas aí entra a educação também. O nosso comentarista de política há pouco falava que num país onde a polícia mata jovens no combate à criminalidade, como que o Estado se posiciona? Exato, nós não podemos transformar o jovem no bode expiatório dessa onda de violência, que é causada pela polícia, que é causada pela falta de políticas públicas, que tem uma série de causas. Ou seja, você imaginar que um jovem, quando vai cometer um crime violento, ele pensa no tamanho da pena, ou seja, eu vou ficar só 3 anos preso, eu vou ficar 3 anos e 1 mês, ou vou ficar 4 anos, é evidente que esse tipo de raciocínio não existe. Ou seja, não vai ser esse tipo de solução, reduzir a maioridade penal, aumentar a pena, que vai resolver esse problema. Tanto que no Brasil, o número de crimes praticados por jovens até 18 anos é de 10%, que é menor que a média mundial, que é de 12%. Ou seja, o nosso jovem não comete tanto crime assim. E o índice de 18 anos também não é um índice arbitrário e aleatório. Países como a Espanha aumentaram a maioridade penal para 18 anos recentemente. O Japão é 20 anos a maioridade, ou seja, porque se percebe que, é claro que um jovem de 16 anos sabe o que faz, tem consciência. Mas qual é o critério para 18 anos? O critério não é a consciência do crime. Para estabelecer 18 e não 16, quando com 16, que é outro argumento de quem quer a redução, já vota. Pode escolher o presidente da República, o representante do povo. Como é que não pode responder pelo que faz? Exato. Então entra essa indagação. Qual é o critério para o estabelecimento dos 18 anos? Veja, é evidente que um jovem com 16, com 17 ou até menos idade sabe perfeitamente o que significa matar, estuprar ou agredir. No entanto, a questão aqui não é se ele tem ou não consciência, mas é o tipo de tratamento que nós, sociedade, queremos dar a essas pessoas. Ou seja, a ideia é juntá-los com os adultos no mesmo tratamento, ou é acreditar em alguma possibilidade de pegar essa pessoa em formação, dar um tratamento diferente e realmente conduzi-lo para outro lado. Então, que ele tem consciência do que ele faz, é evidente que tem, isso não tem dúvida nenhuma. Mas a questão é, será que eu não posso aqui dar um tratamento diferente? Já que ele não fez 18 anos, ele ainda não tem a idade escolar completa. Ou seja, eu não posso terminar a formação dele para outra base. Como eu disse, já tiveram experiências, os NAIs foram, inclusive, ganharam o prêmio Inovari de boas práticas, etc, etc. E esses núcleos foram desativados pelo governo, ou seja, esse governo que agora pretende e vê como a solução, como a resposta à violência, o aumento, a diminuição da idade penal ou as penas mais duras. Eu respeito demais a opinião pública, eu respeito demais o que dizem esses 93%, mas me parece que falta uma informação que é justamente essa. Isso não resolve o problema, talvez resolva a sede de vingança, mas não vai resolver essa questão da criminalidade. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Estela.